Olá, eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e hoje eu estou aqui para fazer duas coisas. Uma é compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto que lerei do Manancial, chamado Vocacionados para Servir. Lembrando que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E também hoje quero aproveitar e complementar aquilo que eu acredito sobre vocações, tá bom? Então espero que os irmãos gostem também. Vamos orar? Pai, pedimos a tua bênção, pedimos que possamos estar aprendendo de ti e possamos estar sendo transformados. Fica conosco nessa meditação, perdoando-nos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje o texto Vocacionados para Servir está baseado no livro de Efésios, capítulo 4, Efésios lá no Novo Testamento, né? Capítulo 4, versículos de 1 a 13. E diz assim: como prisioneiro no Senhor, isso quem está falando é o apóstolo Paulo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu ao céu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para toda a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Amém? Bem, então o pastor Leandro Ferreira, que escreveu o texto, escolheu os versículos 11 e 12, que diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então aqui o pastor Leandro dá um testemunho pessoal, e ele disse que quando ele era criança, ele já imitava a figura do pastor. Então, diante da família dele, ele já colocava todo mundo sentado, como se estivesse numa igreja, como se eles já estivessem reunidos. Ele liderava a família, ele fazia cantar hino, fazia leitura bíblica, esboçava uma pregação. Então, quer dizer que desde pequeno ele esboçava uma vocação para o ministério pastoral, que depois veio a se confirmar. Aos 16 anos, ele sentiu o Espírito Santo chamando para exercer um ministério específico na igreja. Então ele sentiu a vocação para ser pastor. Então ele conta que Deus chama cada um para exercer um ministério na igreja, que todo mundo, cada um de nós é vocacionado. Então todos os cristãos, a gente faz parte do sacerdócio universal, e todos somos ministros. Deus, contudo, chama alguns para ministérios mais específicos no seio da igreja. Então, alguns são chamados para serem pastores, outros para educadores, outros para ministros de música. Então, é por essa razão que ele conta que, especificamente, a denominação da qual ele faz parte, que é a denominação batista, tem um monte de centro de teologia, de música, de educação, centro que prepara missionários. E ele conta que isso aconteceu com ele há 23 anos.
ele foi vocacionado para o ministério, estudou teologia lá no Seminário Teológico Batista do Sul, foi consagrado pastor, e até hoje ele serve a Cristo e a igreja, né, os irmãos, nesse ministério. Então, porque antes de tudo, ser vocacionado é servir. Então, eu também acrescento aqui que cada pessoa, ela é chamada por Deus para ter uma vida realizada e plena. Deus quer que nós sejamos felizes. Então, ele chama as pessoas para sua missão, para sua vocação. E a palavra vocare, da onde veio vocação, vem e que significa chamar. Então, as pessoas são chamadas, porque existe uma missão a ser exercida e o Senhor nos chama para executá-la. Então, ele leva em conta os dons e talentos que cada pessoa tem. Então, assim, você vai servir o Senhor naquilo que você sabe e gosta de fazer. E ele vai capacitando a cada um com essas habilidades que ele necessita que você exerça. Então, em termos gerais, todo mundo é vocacionado. Não tem ninguém que não seja. Lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, fala sobre a gente não se amoldar a esse mundo. Então, a gente tem que tomar decisões na perspectiva da fé, na perspectiva da nossa experiência com Deus. De acordo com aquilo que a gente experimenta de Deus, a gente vai tomando decisões. E essas decisões, sendo obedientes à palavra, aquilo que Deus espera de nós, vai fazendo com que a gente se sinta pleno, feliz, completo. Então, é uma coisa que nos leva a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando a gente faz aquilo que Deus quer, a gente tem uma experiência muito boa com Ele. Então, o nosso chamado é dar continuidade à missão de Jesus Cristo. É uma coisa muito honrosa. Então, Jesus Cristo veio aqui, começou a sua missão, viveu na terra, pregou, morreu, ressuscitou e nós vamos dar continuidade a isso. Olha que honra! Então, cada um de nós tem a oportunidade de cumprir essa missão de diferentes maneiras, de formas diferentes, de funções específicas, cada um de um jeito, porque cada um é talhado para determinada coisa. Então, eu conheço pessoas que na igreja, elas servem na cantina. Elas são brilhantes, eu fico assim, maravilhada. Não só cozinhar, o dom de servir, de recepcionar. Tem pessoas que são excelentes para escutar o outro para acolher. Enfim, cada um tem uma vocação. E a gente não pode fugir disso, né? Então, a gente tem que ter a oportunidade de associar a nossa atividade particular, os nossos dons e os nossos talentos, com o desejo e a disposição de servir. Porque cada um de nós sabemos alguma coisa, mas tem pessoas que não querem fazer nada. Acham que é suficiente chegar todo domingo, só no culto da noite, senta lá exatamente na hora do culto e vai embora sem servir a ninguém. Então, a gente percebe que desde o tempo de Abraão, lá atrás, até os discípulos, passando por Jesus, Deus vem mudando o rumo da história para a salvação da humanidade. E hoje ele vai contar com quem para que isso possa acontecer? Com o nosso trabalho. Então ele conta conosco para que a gente possa dar continuidade nesse plano. E se a gente decidiu seguir a Cristo, penso eu, a gente foi chamado para isso. Não é de bobeira que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui nesse mundo só para passear. A gente está aqui para cumprir a nossa missão, que é levar a palavra às outras criaturas. Então, lá em 1 Pedro 2,9, ele fala, né, que cada um tem realmente uma vocação. Então, ser vocacionado é atender à vontade de Deus. Então, é você reconhecer que
que Deus tem para você um trabalho a ser feito e você deve fazê-lo. Então a gente tem que ter convicção que Deus nos chamou para servir com tudo que temos e tudo que somos. Por quê? Porque o Senhor se importa. Hoje na mídia está sendo falado muito uma frase, né, em função do assassinato daquele senhor Floyd, que foi assassinado pelo policial nos Estados Unidos. Então o slogan mais dito ultimamente é: vidas negras, vidas pretas importam. Mas para falar a verdade, para o Senhor Jesus, para Deus, não são só as vidas pretas, as vidas amarelas, as vidas brancas. O Senhor se importa com todas as vidas. E é por isso que Ele conta conosco, para que nós exerçamos a nossa vocação e possamos ajudá-lo no seu reino. Então, se você ama Deus, você tem que se preocupar com isso. A sua experiência tem que ser uma trajetória por esse caminho, para o serviço de Deus, para o engrandecimento do reino dele. Então, se você não sabe para que é que você foi vocacionado, busca um direcionamento de Deus, pede a Deus que possa te direcionar, procure em direção daqueles que precisam, e ofereça os seus serviços, e assim vai se tornando parceiro, né, na missão de Cristo. Então, às vezes, a gente acha assim, eu não sirvo para nada. Mas às vezes você sabe ler e tem aquele irmão que não enxerga direito. Às vezes você sabe um caminho e tem aquele irmão que não sabe ir naquele lugar, você pode levá-lo. Enfim, você pode ser vocacionado para o dom da misericórdia, para o dom da beneficência, para o dom da pregação, seja qual for a sua vocação, não deixe de exercê-lo, porque exercendo a sua vocação, você está servindo. Então, quando você torna a sua vocação útil para as pessoas, você está honrando ao Senhor e expandindo o seu reino, entendeu? É nisso que eu acredito. E é por isso que eu vou contar para vocês uma fábula. A fábula de um rato. Este rato, ele era vocacionado para ser rato. E ele era o melhor. Nossa, no meio da rataria, ele se destacava, ele ensinava os melhores caminhos para as melhores comidas, ele ensinava os ratinhos que não sabiam ler, ele ensinava as mamães ratas a educar os seus ratinhos, enfim, ele era um rato muito importante naquele local. E todos sabiam da sua vocação, porque o Senhor o tinha feito para ser um rato com vocação para rato. Só que um dia o rato começou a achar que a sua vocação era de gato. Ele dizia: não, eu não sou bom como rato. Não, eu nasci para ser gato. Tenho certeza que se eu for gato, eu vou desenvolver a minha missão de uma forma tão maravilhosa. Eu caçarei os melhores ratos. Eu conseguirei fazer carinho nos adultos. Eu brincarei com as crianças. Eu ronronarei. Eu caçarei. Minha vocação é ser gato. E ele começou a orar a Deus e pedir: Senhor, eu gostaria muito de ser um gato, porque essa é a minha vocação. E o Senhor dizia para ele: mas a sua vocação é ser rato. Não, Senhor, não. A minha vocação é ser gato. Eu peço que o Senhor me transforme num gato. E o Senhor resolveu, então, atender o pedido daquele rato, e o transformou num gato. E assim que ele começou a sua vida de ronronados, começou a pular pelos telhados, a ser um gato, e certo de que sua missão agora seria cumprida com excelência, ele começou a sentir medo do cão. Onde ele ia, ele ficava apavorado com medo dos cachorros. Ele não conseguia cumprir a sua missão, não conseguia fazer nada de gato direito, porque ele nasceu para ser cachorro. Ele havia se equivocado, não era gato. A vocação dele não era de gato, era de cachorro.
Então ele começou a orar a Deus e pedir que Deus tivesse misericórdia dele e que o transformasse num cachorro. E o Senhor tentou mostrar para ele que a vocação dele era de rato e que ele estava fazendo falta lá entre os seus amiguinhos. Mas o rato não quis saber e ele não tinha olhos para nada, exceto em orar para Deus, para transformá-lo num cachorro. E assim Deus fez. Transformou o rato, que virou um gato, e agora ele era um cachorro. E agora sim, agora ele iria cumprir a sua vocação, a sua missão seria cumprida, porque ele nasceu para ser cachorro. Nasceu para ser cachorro e agora sim, todas as coisas estavam resolvidas. E ele começou bem na sua vida de cachorro, e ele foi colocado no quintal, e ele ladrava à noite, ele cuidava da casa, ele era afetivo com os seus donos. E aí ele começou a ficar com medo, porque a sua casa era perto de uma floresta. E aí ele não conseguiu mais cumprir bem a sua missão de cachorro, porque na floresta tinha um tigre. E ele tinha muito, muito medo do tigre. Como cumprir a sua vocação se ele tinha tanto medo do tigre? Não tinha condições e não tinha meio de ele resolver essa questão. Então ele pensou, já sei, a minha vocação é ser tigre. É para isso que eu nasci para ser tigre. Então ele começou a orar a Deus, dizendo que a sua vocação era para ser tigre e que o Senhor o transformasse num tigre, porque aí sim a sua missão seria completa. E o Senhor pegou, transformou num tigre. E assim que ele foi transformado num tigre, se sentiu forte, imponente, maravilhoso. E aí ele começou a temer o caçador. E aí ele não conseguia cumprir a sua missão de tigre, porque ele tinha medo, muito, muito medo do caçador. Então, ele viu que a vocação dele não era de tigre. Ele tinha errado novamente. A sua vocação era para caçador. E ele começou a orar ao Senhor, pedindo que o transformasse num caçador, porque aí sim, a sua missão seria cumprida com excelência. Aí sim ele poderia servir os outros e ficaria tudo bem. E aí o Senhor olhou para o rato e disse: "Oh, meu amado, vamos fazer o seguinte. Eu vou transformar você. 1, 2 e tum." E o tigre foi transformado num rato. Por quê? O Senhor explicou para o rato: a sua vocação é de rato. E não haverá nunca nada que o torne melhor naquilo que você sabe e você gosta de fazer. Então, continue servindo a mim como um rato, que é a sua vocação. E dizem por aí que o rato está tão feliz lá na sua ninhada que ele nunca mais duvidou da sua própria vocação. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim. Ore a Deus para entender o seu chamado e através da sua vocação, sirva. Então vamos orar a Deus, que Ele nos mostre aquilo que nós fomos vocacionados. E vou me despedindo aqui com um abraço fraternal, um abraço de ursa e com a nossa palavra de ordem, que é saudades.